Olá, galerinha do quarto ano, vamos para mais uma aula de história. Na página 203 vamos falar sobre a imigração, tá? E para a gente entender essa ideia de imigração, a gente precisa saber o que é uma migração, tá? E a migração é o deslocamento de pessoas de um país ou de uma região, tá? Para outro lugar, tá? Podendo ser uma grande quantidade ou pequena quantidade, tá? E também podemos dizer que é um movimento migratório, tá? E quando passamos a residir em terras estranhas que não são nossa terra natal, somos chamados de imigrantes, ok? Tá? E quando deixamos a nossa terra natal, tornamos emigrantes, tá? Então, você já parou para pensar, tá? Da onde a sua família veio, tá? Eles sempre moraram no mesmo local, na mesma cidade? Será que um parente veio de outro estado ou de outra nação? Os seus antepassados e familiares vivos são imigrantes, tá? Talvez você mesmo seja um migrante. E migrante é qualquer pessoa que se mudou, tá? De onde nasceu para outro lugar, seja cidade, estado ou até país, ok? E o movimento migratório no Brasil ocorreu, tá? Quando, em 1808, foi permitida a concessão de terras para estrangeiros que desejassem se instalar no país, tá? Porque o governo precisava de pessoas para trabalhar nas lavouras e assim pessoas de muitas nacionalidades migraram para o Brasil, como italianos, portugueses e etc, tá? E a tentativa, tá, prosperou, tá? Pela percepção da escravidão, não duraria para sempre, tá? E o próprio imperador incentivou, tá, a imigração europeia, tá? Promovendo propagandas na Europa com promessas de trabalho, de terra e de oportunidades de enriquecimento, tá? E 10 anos após isso, chegaram mais imigrantes para o Brasil, tá? Que se instalaram em vários locais, tá? E o objetivo era povoar o Brasil, tá? Que ainda não era totalmente explorado, e principalmente na região sul, tá? Então, no período imperial, quando reinava Dom Pedro II, muitos europeus imigraram para o Brasil, tá? Na esperança de ficar rico, tá? Com as fazendas de café, tá? E com o objetivo de trabalhar aqui, chegaram alemães, suíços, belgas, estimulados pelo senador Vergueiro, tá? Só que o sistema de parceria em torno do lucro, ele não deu certo, tá? Então, principalmente no sul do Brasil, se instalaram muitos colonos, tá? São assim chamados porque eles formaram colônias, ok? Então, o Brasil, ele foi sempre uma terra de esperança para os povos, tá? Então, esse movimento permitiu ao Brasil tornar-se um país de grande congraçamento entre os povos do mundo, tá? E durante o século XIX, tá?
Muitas pessoas da Europa decidiram se mudar para o nosso país, tá? Como mão de obra, tá? Por vontade própria também, tá? Porque as condições de vida que eles tinham eram muito humildes, tá? E não eram boas. E também tinham muitas taxas de desemprego, tá? E como existia essa propaganda do Brasil de ter como enriquecer, que tinha oportunidade de trabalho, isso gerou o entusiasmo dessa população, ok? Só que quando eles chegavam aqui, eles não tinham, tá? Aquele cenário que venderam para eles, tá? Então, eles ficaram meio desiludidos com essa situação, tá? Então, eles fugiam para... Sempre que quando eles podiam, eles chegavam no Brasil, iam trabalhar nas lavouras e, saindo a oportunidade, eles iam para a cidade procurar um emprego melhor. Porque na lavoura não era tudo isso que eles pensavam que era, tá? Então, quando eles iam trabalhar também nas indústrias do Brasil, eles trabalhavam muito e não tinham, tá, o retorno necessário de dinheiro. E nessa época não podia fazer protesto, não existia leis de trabalho, então eles eram muito escravizados, né? Eles recebiam, mas eles não recebiam a quantidade necessária pelo quanto eles trabalhavam, tá? E com isso, com o tempo, foi criando os sindicatos, as leis de trabalho, visando uma melhora na qualidade de vida desses trabalhadores, ok? Então, com isso, peço que vocês façam o exercício da página 212 até a página 216, tá bom? Qualquer dúvida, me procurem. Beijos e até a próxima aula.